Falando francamente, senhoras e senhores, conforme eu costumo dizer aqui, o nosso editorial representa a opinião do nosso programa, colhendo dados, fornecendo informações, obtendo tudo quanto acontece, para que a gente possa produzir um comentário aqui diariamente. E antecipadamente agradecemos a Birgui Piscinas, o Júnior, o apoio que nos dá o Falando Francamente. E tem servido algo aí para que muitas pessoas apreciem e acompanhem o nosso Falando Francamente. Falando francamente, senhoras e senhores, antigamente a política era diferenciada em muito, mas em muito dado ao política. A política hoje, notadamente, já não tem aquelas grandes e estupendas lideranças pensantes como existia antigamente, do qual concentravam aí pessoas formando grupos políticos ou blocos políticos e determinando que esse e aquele seria disputando desse cargo, seria disputante de outro cargo. Enfim, eles tinham aí verdadeiros líderes que acompanhavam a evolução da política da época. Me lembro certa feita, quando já era visível a disputa que teríamos na eleição municipal aqui em Birigui, relativo aos candidatos que já se circundavam como prováveis candidatos. E na época, um grupo de liderança política era liderado pelo Mário Crem dos Santos, e a outra ala, liderada pelo deputado Renato Cordeiro, era franca atirador e tinha já escolhido seu candidato a prefeito. E o grupo do Mário Crem dos Santos, que tinha concentrado também a vontade de disputar a eleição, começou uma série de reuniões. E quem seria o prefeito, quem seria o candidato, aliás, Odeir, Odeir Ramos, Miguel do Asfalto, enfim, nome Mário Crem dos Santos, Pedro Marim Berbel e outros grandes nomes aí da política, que era liderada pelo senhor Mário Crem dos Santos, desse grupo. No outro grupo, a liderança de Renato Cordeiro já tinha aí escolhido praticamente o engenheiro doutor Eurico Matos como candidato a prefeito. E havia uma disputa muito grande e muito interessante, e é que do outro lado, dois poderiam disputar a prefeitura municipal, Mário Crem dos Santos e Pedro Marim Berbel. Acontece que o Pedrão não queria de maneira alguma disputar a prefeitura. Pedrão batia na tecla de que não seria candidato e não queria ser candidato de jeito nenhum. E o jeito, então, naquela oportunidade, foi lançar Mário Crem dos Santos. E Mário, inteligentemente, aceitou ser o candidato, mas já tinha cartas na mão para desenvolver uma campanha mais árdua e ganhar a prefeitura municipal. Mário Crem dos Santos, prefeito municipal, Pedro Marim Berbel, Pedrão, vice. Dessa situação, o Pedrão concordou, mas a gente sabia, a gente até antecipava que o sonho do Pedrão era ser prefeito de Birigui. Mas pelo impacto aí do momento, ele aceitou a incumbência de ser vice do Mário. Passado a campanha, correndo-se a campanha, movimentando-se a campanha, não haviam feito ainda os cartazes, apenas era o boca a boca, as pesquisas que faziam nos botecos antigamente, nos bares, nas lojas de comércio, fazia aquelas pesquisas, e as pesquisas, todas elas, vinham aí para o centro da cidade para levarem conhecimento. Foi quando, então, a astúcia do senhor Mário Crem entrou em jogo. Mário chegou para o Pedrão e falou: Pedrão, vou dizer uma coisa para você. Senta aí. Pedrão senta, nós perdemos a eleição. Está louco? Perdemos a eleição. Eurico vai ser o prefeito de Birigui. Mas não pode ser. Pode ser, sim. Nós perdemos a eleição. O povão não quer eu. O povão quer o você, Pedro. Tem que ser você o candidato. Você que tem que disputar a eleição. Como o Pedrão gostava de ser elogiado, todinho, é porque você é a salvação da lavoura. E vai ser o melhor prefeito de Birigui. Aí o Pedrão falou: bom, e o vice? Ele falou: o vice sou eu. Então, desse jeito, está feito. E saíram lá da Vila Real, na casa do Pedrão, o Pedrão candidato a prefeito,
e o Mário Crem dos Santos vice e bota a campanha na rua. E o Pedrão ganhou a eleição. Ganhou do engenheiro Dr. Eurico Matos. A fórmula de fazer política antigamente era diferenciada de hoje. Hoje, praticamente, a internet domina, os fakes dominam e praticamente todo mundo sabe o que representa uma candidatura e representa um nome dentro dessa candidatura. Muitos são os nomes que vêm sendo apontados e os fakes já começam a circular. Tem uns fakes que chegam diariamente para nós aqui e verdadeiramente arrasam com as pessoas lá de uma forma violenta, de uma forma que antigamente não existia isso. Existia cabeças pensantes, disputa mano a mano e, consequentemente, aí mais assuntos poderiam ser definidos e hoje os fakes ilustram a personalidade de um e a desgraça do outro. Então, hoje é bem diferente da política de antigamente. Como era gostoso os comícios, como era gostoso as palestras, como era gostoso ouvir o horário gratuito no rádio na época e desfilar lá as vozes ao vivo dos candidatos que estavam disputando prefeitura e disputando Câmara Municipal. Era gostoso porque realmente só vencia quem tinha muito poder de argumentação. Mário Crem foi verdadeiramente um grande líder político, talvez escrito na história política de nossa cidade, e um dia alguém vai escrever um livro nesse sentido. Ele realmente tinha grande liderança. Certa feita, precisava escolher o presidente da Câmara Municipal de Birigui. E quem precisava ser o candidato era o senhor professor Sebastião Palma. Outros queriam também o grupo do Pedrão, o grupo do Mário, o grupo do Odeir, o grupo do... Queria que o Palma fosse o candidato a prefeito, porque o Palma precisava disso. Aí o grupo se reuniu lá no chalé do finado Tafia, ali na Conselheiro Antônio Prado, onde hoje tem um bar que me parece que é do Fabinho, o bar ali. Ali era o chalé do Tafia, grande personagem também. Aí o Mário falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, quem quer ser candidato a presidente da Câmara? Você, você e você. Então colocou o nome deles num chapéu. E falou, vamos fazer o seguinte, o nome que ficar no chapéu é o candidato a presidente da Câmara. Feito? Então fizeram a argumentação, o Odeir concordou, o Parma concordou, me parece que o Ferruz concordou, todos eles concordaram e colocou o seu nome no chapéu e o Mário sacudiu o chapéu, jogou e ficou um nome no chapéu. Adivinha que nome era? Sebastião Palma. E o Palma acabou sendo o presidente da Câmara. Mais tarde, ainda no Petrilli, Bar Petrilli, conversando com o Mário, eu falei, Mário, você sabia que o Palma ia ser o presidente, não sabia? Ele falou, claro que sabia, por isso que eu coloquei goma arábica no nome dele. Ele ficou colado no chapéu. Então, eram verdadeiramente, senhoras e senhores, grandes personagens políticas. Hoje é diferenciado. Antigamente se tinha líderes políticos. Hoje tem pessoas que têm votos. Mas não transformam em liderança total. Hoje, como antigamente, existia essas lideranças. Basta dizer que nós chegamos a ter 3 deputados em Birigui. Renato Cordeiro, Domingos Lotti Neto estadual, Dr. Alceu Barroso de Carvalho. Depois, Renato não conseguiu se reeleger, o Netinho também não foi, e o doutor Alceu também foi cuidar das fazendas. Tivemos também uma época onde tínhamos 2 deputados estaduais, o Roque Barbieri e o Milton Flávio Lostenleger. Hoje, nós não temos nenhum. Será que está faltando aparecer um berranteiro aí para tocar o berrante, chamar a tropa, concentrar a boiada e partir aí como grande líder político? Se alguém souber, ficaria muito grato se me desse a informação nesse sentido. Um grande líder político pensante, não utilizando fake news, não utilizando nada em absoluto para denegrir a imagem do outro. Apenas conversando, dialogando e tecendo elogios e comentários que antigamente eram feitos
e hoje totalmente diferenciados. Eita fake news que atrapalha, né? E nós vamos ficar aqui, né, Léo? Vamos ficar aqui falando, francamente.